Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Ponto de Encontro, a parada obrigatória do propagandista, do consultor da indústria farmacêutica que deseja, que quer alcançar a alta performance. Episódio 61, recebendo Cristiano Neto, mais um convidado de peso aí da indústria farmacêutica para compartilhar um pouquinho da história dele com a gente, contar um pouquinho dessa trajetória tão bonita aí que ele construiu e continua construindo na indústria farmacêutica. Cristiano, seja muito bem-vindo. É um enorme prazer te receber aqui no Ponto de Encontro. Elber, uma honra muito grande estar aqui conversando com vocês hoje, né? De antemão, já falo que vou aqui expressar a minha opinião, né? Não é a opinião das empresas que eu trabalhei ou trabalho atualmente, se a vivência que eu tive aí nesses 25 anos de indústria farmacêutica, que mudaram a minha vida. Exatamente. Estamos aqui para conhecer a sua história, que é o seu conhecimento, a sua experiência, compartilhar aí com a gente. Eu quero aqui agradecer de antemão a Marcela, minha colega, uma amiga de Belo Horizonte, que foi a responsável aqui pelo convite com o Cristiano para estar aqui comigo. Hoje ela está sofrendo de férias na Argentina com o marido dela, mas eu estive Eita, lá vendo aquilo ali acontecendo, desejando para ela boas férias, porque ela merece. Então, obrigado, Marcela. Um beijo grande para você, minha querida. Cristiano, para o pessoal poder te conhecer um pouquinho aqui, queria que você uhum. pudesse fazer uma breve apresentação aí para todo mundo poder conhecer um pouquinho dessa trajetória aí tão bonita que você já construiu na indústria farmacêutica. Então vamos lá. Meu nome é Cristiano Teixeira Neto, eu tenho 51 anos, sou casado com a Elisângela, amor, te amo. Tenho dois Já filhos lindos. faz aí para poder chegar bem em casa, né? Exatamente. Tenho dois filhos lindos, Caio, 16 anos, e o Murilo. Sou filho do Anilton, já falecido, representante comercial, que criou eu e meu irmão com a representação. E isso acho que está na veia, tanto minha, do meu irmão, que também é da indústria farmacêutica. Né? Minha mãe é Eliana, que é uma técnica em enfermagem sensacional, uma mulher extraordinária. E é esse é o Cristiano. É isso aí. E é muito legal isso aí, cara, porque você falar disso, eu, quando fui aventurar no mundo das vendas, eu tinha um tabu, cara, que meu pai falava que o vendedor é o cara que não prestou para ser nada na vida e virou vendedor. Aham, E eu entrei na faculdade de administração e vim para Montes Claros, servi pelo Exército. E quando eu saí do Exército em 2006, eu falei assim, cara, o que que eu vou ser agora? Eu vou ser um gerente administrativo, financeiro, né? Porque vendedor não posso ser. Meu pai falou que o aham. vendedor é o cara que não serve para nada. E fiquei muito tempo com isso, cara, não conseguia, sabe? Até que a necessidade fez maior do que outros aspectos e eu fui obrigado, quando eu casei, eu fiquei desempregado, para poder suprir a necessidade da minha família. Eu me descobri como vendedor, cara. Hoje, quando minhas pessoas me perguntam, eu falo, cara, eu sou vendedor mesmo, tenho orgulho de fazer. E meu pai, que falou que o vendedor que não era nada, hoje, cara, com 80 anos, continua trabalhando, vendendo tubos de aço pelo Brasil aí, cara. Vendendo. Ó, pra você ver que coisa louca. Então é legal E você olha para trazer você isso ver. aí. Hoje a minha esposa também é da indústria farmacêutica há muitos anos, né? Hoje ela está na Daiichi Sangue, mas já passou por várias empresas, pela Libes, pela AstraZeneca, pela Pfizer. Meu irmão, que hoje está na Farmoquímica em Belo Horizonte, mas também ficou por longos anos na Supera. E ambos foi eu que incentivei a entrar na Aí, que indústria. legal. Falei, ó, isso aqui é muito bom e vem para cá e graças a Deus os dois estão aí há mais de 10 anos. Maravilha, cara. É uma área apaixonante mesmo. Eu falo que eu poderia ter escolhido outra área para trabalhar quando eu saí da indústria, né, em 2019, mas é tão apaixonante essa área que eu falei, cara, eu gosto tanto que eu quero continuar aqui. E é bacana, sabe? Você vê, porque é uma dinâmica totalmente diferente de um É mercado. verdade. Não estou falando que é mais difícil um outro, mais fácil. Eu falo a dinâmica. É muito Aham, desafiadora todo o processo, né? Como funciona a indústria farmacêutica, e isso é que me exatamente. motiva a continuar aqui nesse mercado. E, Cristiano, falando sobre isso, você foi responsável por trazer seu irmão, sua esposa Isso. aqui para a indústria farmacêutica, mas conta para a gente como que foi a sua transição, o que que você fazia antes da indústria farmacêutica, como foi essa mudança de ares aí? Pois é, apesar do meu pai ser vendedor, eu não comecei na área comercial, né? Eu comecei em uma empresa pequena chamada Tecidos Lima, como office boy. Dali eu fui para o Jornal Estado de Minas, uma empresa que eu fiquei por 10 anos.
entrei também como office boy e saí de lá como auxiliar de departamento pessoal. Foi ali que eu tive o meu primeiro contato com um propagandista vendedor. No departamento pessoal, tinha ali o departamento médico, onde os propagandistas iam visitar ali no centro de Belo Horizonte, no edifício Acaiaca. E aí eu tive o contato com esse propagandista, perguntei ao médico da época, que era o doutor Jerônimo, o que que esses propagandistas faziam. Ele me explicou, fiquei muito interessado, e aí, quando eu ingressei na faculdade, conheci mais alguns propagandistas e comecei a correr atrás para entrar na indústria farmacêutica, né? Fiz alguns processos. Na época, as vagas não eram como hoje, né? A gente não tinha um LinkedIn, era através do jornal, né? E naqueles classificados apareceu que a Bayer teria o seu primeiro grupo de estagiários. Foi aí que eu enviei meu currículo, participei de um processo muito grande, ingressei na Bayer como o primeiro grupo de estagiários do Brasil da Bayer Farmacêutica. Nessa época, quando eu entrei na Bayer, nós ficamos 21 dias em Ribeirão Preto, numa imersão presencial, né? Hoje já mudou, hoje a maioria dos cursos de novo são um período que é presencial, outro que é virtual. Então, eu fiquei 21 dias direto lá em Ribeirão Preto, e foi uma mudança muito grande. Você sair dentro de um departamento pessoal, que você ficava ali interno, né, para uma área que eu não conhecia nada, terminologia diferente, produtos diferentes, roteiro, trabalhar na rua com pessoas. Então, foi uma mudança muito. Aqueles primeiros 3 meses ali foi realmente de muita luta e muita dedicação. Mas com pouco tempo também eu vi que é ali que realmente eu gostaria de estar, né? Me Legal. apaixonei ali já e fiquei por 3 anos e meio, 4 anos na Bayer. Eu fui um dos primeiros a ser promovido como efetivo do grupo de estagiários. E passando 6 meses, a gente lançou o Lipobuy, que era um concorrente do Liptor na época. E esse produto ele começou muito bem. A gente não uma concorrência com muito investimento da Bayer na época, mas com o passar do tempo ele teve uma interação muito grande com outro produto e ele teve uma morte nos Estados Unidos. Então o produto foi retirado do mercado depois de um grande investimento. Nisso a Bayer mandou 50% da força de vendas Brasil embora. E eu fui nessa, entrei no grupo que eu estou hoje, fazendo agora, mês de abril do ano que vem, faz 21 anos que eu estou no grupo, no grupo que eu estou, e muito feliz. Eu falo muito com meus filhos que nada na vida é por acaso, né? Se eu Nada, sair de lá, exatamente. tem aquela tristeza, e já é uma primeira informação e que eu acho que eu acredito muito. Tudo vem para você no momento certo, né? Hoje eu estou dentro desse grupo que eu sou apaixonado, que eu criei a minha família, que eu criei a minha independência, né? Tenho a minha casa, viajo todo ano, sou muito feliz. Então, o grupo hoje realmente é sensacional. Não, fantástico, cara. E já são aí mais de 25 anos de história na indústria farmacêutica, né? É Então, não muito são tempo. 20 dias, 25 meses, são 25 anos. É uma história É. aí realmente sólida que você construiu. E lá no início, quais foram os grandes desafios e o que mais te marcou nessa transição? Eu lembro quando eu cheguei, Cristiano, eu fui aprender a falar o nome dos medicamentos, eu trabalhava com um produto que era um anticoncepcional, que era etinil estradiol. Para falar Uhum. isso aqui, foi uma cruz para mim, cara. Para você, É, quais que foram os principais desafios aí nesse início? eu acredito que um pouco da comunicação como um todo, se comunicar com um médico, né? Não só com o médico, mas você, na indústria farmacêutica, você lidar com vários perfis diferentes. Você trabalha com um médico, ao mesmo tempo você tem um balconista, você tem uma secretária, né? Então são perfis diferentes e a gente tem que fazer essa interação, tem que fazer essa sincronia com todas as pessoas, né? E eu acho que são habilidades que você vai adquirindo com o tempo. Então, no começo, lá muito novo ainda,
eu acho que eu tive um pouco de dificuldade nesse sentido. E o estudo? Eu falo que, assim, a partir do momento que você decide ser propagandista, você vai ser um eterno estudante, né? Então, é entender que se eu escolhi essa profissão, eu vou levar isso para o resto da minha vida, né? E hoje que eu trabalho num grupo em que uma linha tem 30 produtos, 35 produtos, eu não posso parar de estudar, né? Eu tenho que Definitivamente. continuar me dedicando. Então, eu acredito que esse foi o desafio lá atrás e é o desafio hoje também, né? Com tudo corrido. Só que os desafios mudam, né, eu? Naquela época, eu lembro que a gente recebia manuais impressos. Então, era uma pilha de manuais assim, para você estudar. E aquilo não tinha como você levar aquilo para o campo, ficava na sua casa. Então, quando você tinha que tirar alguma dúvida, você tinha que procurar, né? Hoje, o propagandista ele ainda tem um diferencial muito importante. Ele tem aquilo na palma da mão dele. Ele tem um iPad, Exato. né? Que ele pode consultar, que ele pode buscar informações. Ele tem uma inteligência artificial hoje que é extremamente, assim, é um diferencial enorme. Você pode fazer uma pergunta com uma comparação de uma substância com a outra, de um estudo clínico, e ele te dá essas informações. Então, mudou demais, mudou muito, né? Essa parte do acesso à informação é uma coisa absurda. Não tinha o Waze também quando eu entrei, Não quando você tinha, entrou, muito menos. exatamente. Tinha que se virar para saber ali chegar É, nos locais para poder isso falar com aí. os médicos, né? É uma profissão que os desafios vêm continuando, né, Cristiano? Mas eu vejo ainda muitas Uhum. pessoas vindo pelos motivos errados. Vem pelo glamour e não tem glamour nenhum a nossa profissão. A gente estava conversando aqui antes com uma É, mentorada isso aí. e ela está dentro de uma balsa agora assistindo aqui o podcast de um local para o outro. Exatamente. Não Isso tem aí. glamour. É estrada, como você falou, né? Você está com uma pessoa da sua equipe aí que falou, cara, pô, eu tive um acidente na estrada, não cheguei a Exatamente. uma coisa mais grave aí, por detalhe. Então, é uma vida que não é fácil, tem que se pagar um preço É, para ela. O estudo é uma das coisas também que a gente tem que estar continuamente é. estudando, não adianta. Então, Entrar quem não é está ouvindo fácil, né, aqui, Diego? entrar é até é menos difícil do que É menos permanecer, né? difícil permanecer. Exatamente, ainda mais, acho que a gente vai conversar um pouco mais, um mercado que a gente está vivendo, né? Que é um mercado difícil. A gente está vivendo um momento. Hoje eu encontrei com alguns colegas da indústria farmacêutica no campo e a gente sentou ali aguardando médicos e conversando sobre esse atual momento, que é um momento difícil. E a gente não pode acreditar que as coisas vão mudar de uma hora para outra, né? Então você tem que estudar mais, você tem que se organizar mais, né? Você tem que entender que a sua dedicação é importante e ser otimista também, né? Muita coisa está dentro da internamente. Se você começa, tem um gerente que fala assim, ó, não adianta sentar na calçada e chorar, né? A gente tem que agir. Então, é isso que eu converso muito com a minha equipe, né? A gente tem que analisar Exatamente. tudo e é muito individualizado, né? Eu acho que, falando já de equipe, de pessoas, o tratamento ele tem que ser muito individualizado, muito pessoal, muito com cada um. É, com certeza. Do mesmo jeito que a gente exige, hoje o médico exige um tratamento individualizado, o gestor com o time dele também necessita dessa individualização. Não Também, pode só também, cobrar do representante para individualizar a visita e o gestor não fazer isso, né? Eu quero até aproveitar isso que você exatamente. já trouxe aí, Cristiano. Como que foi a sua transição para a gestão? Quando foi que você percebeu ali que você tinha Ó, as legal, legal essa skills ali, os pergunta. comportamentos para assumir Uhum. uma posição de gestor? Olha, no meu caso foi bem natural. Eu confesso a você que quando eu entrei, eu não tinha esse objetivo assim, claro, eu quero virar gerente dentro dessa empresa, não. Eu tinha um objetivo de me destacar, de ser um bom propagandista, de que as pessoas me vissem como exemplo, e foi isso que me levou à gestão. Primeiro foi meus colegas de equipe, né, que fala, Cris, vai, você.
cara, você tem tudo para gestão e tal, corre atrás disso. Aí eu fui, busquei, conversei com o meu gestor na época, e aí passei por um outro gestor que foi responsável pela minha promoção, que foi o Jim Damiani, que está aí na indústria até hoje. Jim, Conheço. obrigado, obrigado, né, por ter acreditado e por ter me apoiado. O filho dele E, trabalhou comigo, foi da minha equipe, quando eu é estive mesmo? na gestão em Belo Horizonte, James. James Não, Jean, James, exatamente. E o James está aí com a gente. Tá na Apsen, né? Acho que é na Apsen que tá ele na está Apsen, é hoje. isso. É, e aí o Jim, né, foi me instruindo, eu fui acreditando mais naquilo e fiz um processo com um gerente regional que não era da região que eu atuava e acreditou em mim. Nesse processo, eu tive com o passar do tempo, já na gestão, me deparei com uma situação que eu gosto de comentar, relembrar, que foi a seguinte: eu não tinha o mesmo ritmo e o mesmo perfil de liderança da maioria dos gestores que tinham na companhia. E isso gerou um pouquinho de diferenças entre a gente. E eu fui conversar com esse gestor meu, que chama Jorge Guerlisoni, vou tomar a liberdade de falar para ele, porque eu sou muito grato, uma pessoa que evoluiu muito no meu trabalho, e ele falou, cara, faça a sua gestão participativa, uma gestão que você escute as pessoas, e se um dia tiver algum erro, você conversa comigo. Então, ele me deu confiança para trabalhar. E é isso que eu levo para a minha equipe hoje, confiança. Confiança no trabalho deles, troca, muita troca, escutar o propagandista, porque só assim você chega no objetivo. Se você não tiver o apoio da sua equipe e você acreditar no seu gestor, na hora que ele vai embora, as coisas podem se perder. Descambam, como se diz, né? É, Quero pegar um gancho com isso aí, cara, porque tem um vídeo do Simon Sinek no YouTube, onde ele fala sobre o aspecto como a Marinha Americana, né? A tropa de elite da Marinha Americana faz a escolha do time dele, que é o SEALs. E é interessante, cara, porque o grande objetivo é o cara com alta aptidão técnica e confiável. Só que entre capacidade técnica e confiança, eles preferem uma pessoa confiável e uma média competência técnica do que uma pessoa com alta técnica e mas média confiança. E aí, você interessante. fazendo um paralelo, né, cara, lá tá valendo a vida. Então, tipo assim, é extremamente importante porque você tem que confiar que o cara do seu lado tá te defendendo e fazendo aquilo que foi combinado. É, Aqui a nossa vida não tá valendo, entre aspas, né? Mas a nossa sobrevivência no mercado de trabalho tá valendo. E se você não tem confiança, realmente as coisas desandam, porque você já começa a matutar, como a gente fala no interior de Minas, né? O que que esse cara tá fazendo lá? Ou então o cara do seu é, time não coloca confiança naquilo que você trocou com ele, aquilo que você alinhou com ele, e essa perda da confiança é um reflexo nos resultados, né? Então a confiança hoje é é, algo que é cada vez mais buscado pela liderança, e você traz isso aí como um ponto que eu exatamente. vejo que vale a pena a gente destacar. A confiança, ela faz parte para buscar o engajamento, né? Se você buscar um engajamento hoje nos momentos atuais é fundamental. A gente falou um pouquinho aí hoje do atual momento do mercado, né? Que exige mais estudo, mais dedicação. Então, uma conversa particular mostrando os pontos de melhorias, aonde você tem que agir e com confiança e com o olho no olho, você vai ter muito mais resultado. E aí cabe ao propagandista, nessa troca, realmente conversar e tirar todas as dúvidas para que mostre também o seu lado, né? Não só o lado do gestor. As suas Exatamente. dificuldades, o que ele precisa melhorar, saber aonde, qual a sua opinião, aonde eu preciso melhorar. Porque às Alinhar vezes a gente. expectativas é muito importante, né, Cristiano? Porque Exatamente. quando eu não alinho expectativas, ficam os dois lados meio que míopes na relação ali,
do que é esperado do outro. E quando você tem esse alinhamento de Exatamente. expectativa, tudo fica mais claro. Então é isso. Fechou. Perfeito, perfeito, exatamente. Você falou do Simon Sinek, eu até recentemente eu li uma frase dele que líder não cuidam de resultados, líderes cuidam de pessoas que geram resultados. Resultados. Exatamente. Essa é uma questão que eu acho que vale muito a pena a gente falar sobre ela, sabe, Cristiano? Porque Uhum. eu converso com profissionais do Brasil todo e eu vejo que muitas das vezes há uma reclamação de alguns excessos da gestão. E eu sempre falo que a gente não pode ir numa caça às bruxas do gestor, porque a vida do Claro. GD hoje, ela está cada dia pior, cada dia mais desafiadora também. Não é só o rap na ponta, mas o gestor está acumulando mais funções. Hoje o GD é aquele contato ali com a força de vendas mesmo na ponta, né, que está Isso. no acompanhamento do dia a dia. Então, muitas das vezes, o nível de pressão que o cara faz, ele não percebe muitas vezes o excesso que ele vai exceder. E o Exatamente. gestor, ele tem que ter essa humildade de reconhecer, muitas vezes pedir ajuda para o time dele, em alguns pontos também do feedback, né? Do outro lado, para saber também aonde que ele está. Não é passar a mão na cabeça, mas talvez o excesso Exatamente. que a gente, na cobrança, na busca por um resultado do time, até mesmo para proteger o time, porque nós trabalhamos em empresas que demandam por resultados. Sem Isso. venda, não tem como a máquina Não rodar. tem. Exatamente isso. A Então, não cor. é passar a mão, mas saber como fazer isso. Então, essa troca ela é muito importante, né, Cristiano? Como que você vê isso aí? Como que você faz essa gestão do seu time num contexto cada vez, como você fala, mais desafiador e mais competitivo? Olha, exatamente o que você falou, né? A cobrança, ela faz parte. Não tem jeito, né? O gestor, ele recebe as cobranças aqui e o mais importante é a filtragem de como que você faz essa cobrança. E uma cobrança individualizada, né? Cada um tem o seu jeito, a sua maneira. E o desafio do gestor é justamente isso, né? Entender como cada um recebe, como cada um vai receber essa cobrança. Às vezes você faz uma reunião e você posiciona algumas coisas que você precisa e tal. Olha, a gente precisa fazer mais isso, a gente precisa ser mais analítico nisso. E quando você vai acompanhar, algumas pessoas falam, elas entendem que você estava falando mais especificamente de uma situação que aconteceu com ela e não era justamente sobre aquilo naquele momento, né? Ou seja, uma pessoa que é mais frágil nesse sentido. Então, feedback a gente recebe, aí entra um pouquinho dentro do feedback, né? Que a gente recebe isso aí o tempo todo, desde criança, né? Mas ele precisa ser muito individualizado, né? Ele precisa ser muito direcionado, porque senão você perde a equipe por causa de um feedback muito amplo. E a gente acaba dificultando, porque a falta de clareza vai manter o liderado no modelo antigo dele de comportamento. Se eu quero que ele mude um comportamento ali, ou quero mostrar, dar um direcionamento para ele, quanto mais clareza, quanto mais exemplos eu pegar para dar É, para ele, mais fácil vai ficar. E eu sei que não é fácil. Eu, como quando estive gestor também, cara, eu tinha duas pessoas na minha equipe que eu pus pressão, mas não era com pressão. Hoje eu vejo que não era aquela pressão. Eu uhum. tinha que ter mais um entendimento dele. E eu vejo que uma dessas pessoas, ela não se adaptou no modelo de negócio que a gente tinha na empresa na época, e hoje ele está numa outra grande empresa voando. Acabou de assumir uma Você fala, cadeira no mercado no retail como consultor técnico da linha de oncologia, está voando. Então, não é a questão, é isso que você falou, é a maneira como eu tenho que comunicar com esse liderado, é a maneira como eu tenho que orientar esse liderado, porque o resultado meu depende do dele. E muitas vezes a gente quer pressão achando que é a pressão que vai, não é. e você tem formas de falar com a equipe toda, né? Por exemplo, dos exemplos é mostrar o exemplo de uma pessoa da sua equipe que ela está fazendo e está dando certo, né? Vamos supor, você lança um produto que, que na maioria dos setores ou em metade da equipe não está dando certo, mas na outra metade o produto tá voando. Por que não, né? Eu costumo fazer muito isso. Vamos pedir de dois ou três que estão com o melhor resultado para que eles rapidamente mostrem para a equipe o que eles estão fazendo,
Compartilhem, né, as ações que estão sendo, porque Exatamente. está dando É um resultado. exemplo que está dando resultado, né? Então, é uma forma que eu faço. E aí, uma coisa que é muito importante é as pessoas receberem as informações de peito aberto, né? É acreditar no que está sendo falado. É, às vezes, eu assisti uma palestra do Rubens Menin esse final de semana, e ele falando que a gente tem que acreditar, escutar a mensagem. Mesmo que você, às vezes, não confie no mensageiro. Então, às vezes, a gente cria preconceitos, seja com seu GD, seja com seu gerente de produto, às vezes seja com seu parceiro espelho, e ele está te passando mensagens que podem te ajudar dentro do seu setor a vender mais. Ele está indo num PDV que está dando um resultado, ele está conseguindo um resultado com o médico, brilhando, mas quando ele te fala, você fecha os, fecha os ouvidos. Você é um mentor. Se as pessoas que estão pagando para você não te escutarem, eles estão jogando o dinheiro fora, né? E assim, às vezes, muita gente está perto de você, te dando ideias, te dando dicas, e a gente está com o ouvido fechado. Então, Não escutem adianta. mais a mensagem, né? Mesmo que você não confie tanto no mensageiro. Exatamente. A gente tem que sair dessa zona de preconceito, né? De É, pré-julgar o que outra pessoa está falando, porque quando eu estou pré-julgando, eu estou me fechando para o aprendizado. Mesmo que você não concorde, ouça a mensagem, tente entender o que outra pessoa. Se você não entendeu, não tem clareza, cara, pergunte, olha, não está claro para mim. Me mostra com exatamente. exemplo o que você está fazendo para eu entender melhor. Cara, tá tudo bem, faz parte. Cada um tem uma Exatamente. maneira de entender. Eu sou uma pessoa mais visual, eu preciso muitas vezes imaginar, entender aquilo ali para eu poder colocar em prática, senão eu não vou conseguir colocar. Então, E ser, a gente tem que ser flexível. perguntar Desculpa te interromper. exatamente. E ser flexível às mudanças, né, Elber? A gente que está aí há 25 anos, foram tantas mudanças que a gente passou, né, dentro da companhia, novas linhas, sai de uma linha, vai para outra, né? Comecei com ficha de papel, passei para um Palm Top, hoje você está no iPad, então as coisas mudaram e a gente tem que estar com a mente aberta da forma que tem que ser, principalmente Com quando você está com o certeza. mercado ruim, né? E aí as empresas falam Exato. assim, que a gente tem que mudar, a gente precisa é, cadastrar mais cardiologista. Nossa, mas para que eu vou cadastrar mais cardiologista? Né? Mas se a empresa está te falando isso, é porque ela fez uma pesquisa e ela está olhando naquele momento que ela precisa de mais cardiologista. A velocidade da mudança hoje, Cristiano, é uma coisa que está impactando muito a vida do propagandista e possivelmente é um dos maiores estressores que esse profissional tem hoje. Porque a velocidade da mudança, ela está impactando uma questão de mudar comportamento. E mudar comportamento não é fácil. Só que, como você falou, se o resultado está ruim e eu continuar fazendo as mesmas coisas, é 100% de certeza que eu vou ter os mesmos resultados. Então a gente tem que tentar Exatamente. alguma coisa nova, o coração tem que estar aberto, como você falou, para acolher, adaptar no meu setor e colocar em prática, sem sofrimento. Quanto mais sofrimento você se impõe à mudança, mais difícil ela vai ser. E não adianta. Ou Exatamente. você aceita, ou você vai ter que caçar um rumo. Isso. E aí tem cota, né? Hoje todo mundo quer, né? A gente busca reconhecimento, a gente busca crescimento profissional, mas para conseguir isso tudo tem as metas. E não adianta, tem que vender mais, né? Para chegar num objetivo específico. Não tem outro Caminho. caminho, né? A Simples gente assim. tem que buscar, a gente tem que ir buscando alternativas para chegar no ponto específico. Tem jeito. E dinheiro Exatamente. para a companhia é dinheiro para mim, né? Aí eu tenho um Vai prêmio voltar. menor, né? Vai voltar. Eu tenho um 13º A PL melhor, eu tenho maior. uma PL maior, né? Então, às vezes, a gente tem que fazer essa autoavaliação também, né? Poxa, a empresa está me cobrando, mas eu tenho que entender isso também,
né, que faz parte do negócio. Eu falo muito com a equipe, às vezes, quando a gente abre um processo seletivo, quantas pessoas aparecem. Se você abre um processo seletivo na capital para uma vaga, são 600, 700 currículos. E chega um É momento que a muita gente coisa. fecha. A gente Porque não tem fecha como porque fala assim, mais olha, a gente não vai conseguir analisar. ver tudo. Não vai conseguir ver tudo. Né? E a gente, às vezes, fica dias ali só na primeira etapa, porque a gente fica assim, poxa, temos que dar oportunidade para todo mundo, para a maioria das pessoas, para que a gente ouça mais pessoas. Quando você tem uma ampliação, é maravilhoso, né, Elber? E aí são mais vagas, mas quando tem uma só, é difícil. Então, quem está dentro, realmente tem que se desdobrar. Parabéns aí a todos os mentorados aí, né, que estão buscando a melhoria, estão buscando o aprimoramento. Poxa, isso é legal demais, demais. Eu fiz recentemente uma pós na FGV de liderança, foi liderança e inovação. E isso foi muito bom para mim, muito bom. Sair um pouco fora da caixa, pensar, conhecer outras pessoas, né? E isso foi muito legal. Exatamente. Faz muita diferença, a gente não pode, principalmente no mundo hoje, né? Não só as partes técnicas, como a gente estava falando, do estudo dos medicamentos, estratégias de Uhum. marketing, isso. Mas a gente precisa também estar apurando também outras competências que o mercado de trabalho exige, né? E não e fazer essa codependência de a empresa não me dá, eu não vou fazer nada. Cara, a carreira é de cada um de nós. A É, carreira é do Cristiano. O Cristiano está emprestando hoje para uma empresa, como já é, emprestou para outras no passado. Então, o exatamente. que vai fazer você permanecer entregando mais resultados, crescer dentro da própria empresa, é o que você está fazendo mais do que seus colegas gestores, porque todo mundo quer uma promoção. Quer dizer, a grande maioria quer uma promoção para o próximo nível de gestão. E por quem que vai É, ser escolhido numa oportunidade? É o cara que entrega resultado, é a pessoa que entrega comportamentos também, que tem para poder liderar gestores, é o que tem uma visão perfeito. estratégica. Então, o que que as pessoas estão fazendo para aproveitar as oportunidades? É isso aí. A gente tem que E, ter essa aí no e, e, radar, né? e você, quando hoje, né, você tem setores aí que vendem de 120 mil reais a 240, 250 mil reais por mês. Eu te pergunto, quantas empresas conseguem ter uma venda mensal aí? Vamos colocar um valor médio, 150 mil reais por mês. São pouquíssimas, às vezes são São franquias raríssimas grandes, que não não entregam conseguem isso. vender isso. E aí o propagandista tem que ter essa noção, qual o tamanho da responsabilidade que está dentro da mão dele. É uma venda mensal muito expressiva. É uma empresa realmente que ele tem na mão. É uma Que ele empresa. tem que E fazer a aí, dentro gestão. dessa empresa, exatamente, ele tem vários, né? Eu falo isso com a equipe, você tem vários subtipos ali. Você tem PDV, você tem que se preparar, você tem a parte técnica, né? Tem as hard skills e tem as soft skills, né? Que cada um tem Exato. ali para se desenvolver, né? Mas elas têm que estar sempre equilibradas, né? Hoje as soft skills são mais importantes, mas o equilíbrio é muito importante. Então, o propagandista ele tem que entender que você tem uma empresa na sua mão. O seu setor é sua empresa. Então, você tem que apurar bem o seu cadastro. Você tem que ter os melhores PDVs. Você tem que Exatamente. fazer o relacionamento interpessoal. O propagandista que não tem relacionamento, dificilmente ele vai ter sucesso. Se você pegar hoje, então vamos chutar uma substância aqui, Rivaroxabana. Todo Quase não mundo, tem produto no mercado. todo mundo tem uma Rivaroxabana. De quem que o médico vai prescrever? Daquele que presta maior serviço, daquele que tem o melhor relacionamento interpessoal, daquele que fala uma parte técnica diferente para ele, daquele que presta um serviço diferente. Então, como eu entrei lá no passado, não tinha tanta concorrência e muitas das vezes a propaganda era bem objetiva. Olha, doutor, aqui, ó, Rivaroxabana de 10 e de 20, e você já passava para outro produto. E isso, infelizmente, acabou. Acabou, não tem mais. O Não cara tem tem que espaço se mais para preparar, isso. não tem espaço mais. Exatamente.
Hoje está cada vez mais desafiador a posição de propagandista, Mas, justamente porque é tudo muito igual, deve estar se tornando commodities, a grande maioria dos exatamente, produtos commodities, hoje. exatamente. E diante do mercado de commodities, o que vai fazer a diferença é o trabalho do rep na frente do médico. Eu É não isso posso ser aí. aquele rap tarefeiro que está preocupado em entregar MDV, a visita no PDV, só preocupado com quant. Então, o rap hoje ele tem que ter essa preocupação com quant e com quali. Porque é o quali que vai fazer a entrega do resultado, não é entrar dentro do médico para fazer as mesmas coisas, não é entrar dentro do PDV para cumprir tabela, mais uma visita feita aqui e não gerar negócio. A diferença Exatamente. que eu vejo hoje do profissional de alta performance e do profissional de sucesso é justamente aquele que tem uma intenção e uma estratégia por trás daquilo que ele está fazendo. Ele não está indo ali para cumprir tabela, ele não está indo ali para tomar o tempo do médico ou o tempo do dentro do PDV. Ele está indo a todo momento para gerar negócio. Porque a razão principal do rap entrar dentro do consultório e entrar dentro do PDV é gerar negócio, não é para fazer amizade. É isso É aí. criar um relacionamento voltado para negócios. Negócio. E tem que ser, ele tem que ser o mais assertivo possível. Eu estive em uma drogaria do interior recente, da cidade de Bom Despacho, e aí eu fui conversar com o proprietário e comprador, e aí ele falando para mim, para o propagandista que estava comigo, que um propagandista esteve na droga de uma das unidades dele no dia anterior e levou duas pizzas e fez um bate-papo com o pessoal. E aí, o gerente esteve lá na central dele, falando: olha, o rapaz esteve lá, levou duas pizzas para a gente. Ele falou: qual o nome e o laboratório? O rapaz não sabia. Ele falou: nossa, rapaz. Ou seja, o propagandista foi, levou duas Fez a pizzas, ação, fez a ação mas não e deixou a marca dele. não deixou a marca. Não deixou. Aí você vê, às vezes ele não fez nem por mal, mas é o tipo da preocupação que pode acontecer com a gente. Já vi em outros casos, muito tempo atrás, um rapaz veio aqui me oferecer um congresso, mas eu não sei nem o nome, não lembro o nome dele, qual o laboratório. Ou seja, hoje a gente tem que fazer de tudo para deixar o nosso nome marcado, seja numa visita médica, seja num PDV, porque o nosso tempo ele é muito corrido, né? E Perfeito. ele estava procurando quem era voltando ao comprador, procurando quem era esse representante para ele agradecer. Nossa, É a única coisa hoje que a gente não tem como recuperar o tempo. é, Dinheiro você pode perder e depois você vai e recupera. Tempo não, cara. O tempo que você perdeu não volta atrás. A oportunidade que passou, você não aproveita ela de novo. Você vai ter que criar uma outra oportunidade. Mais ou menos o que aconteceu com esse rap, né? Perdeu uma oportunidade de fixar uma marca numa ação bem executada, bem tá, pensada e nada, mal executada. E o que nada. traz resultado são comportamentos e ações, né? Não é pensamento, não é querer que o negócio dê certo. É o que eu vou Exatamente. fazer. São ações que geram Aí, resultados. exatamente. Aí vai a organização, né? A A organização, preparação para a execução preparação, do. né? Não tem jeito. Será que ele abriu um iPad? Será que ele mostrou o produto dele? Será que ele falou da parte técnica do produto dele? Né? Porque se tivesse falado, talvez teria fixado a marca do produto, né? Será que ele discutiu sobre o produto com essas pessoas que estavam na drogaria? Então, é uma série de coisas que a gente faz a reflexão aqui para que a gente possa melhorar. Executar a execução na Tá ponta. melhor. E aproveitando até esse gancho aí que você traz, na sua experiência hoje, quais são os grandes desafios que você vê na construção de relações profissionais saudáveis em times de alta performance? Olha, eu acredito que uma relação saudável, principalmente, é ser transparente com a equipe, sabe? A gente falou aqui das cobranças que elas existem, né? E que em momentos de mercado ruim elas se intensificam. Elber, achei que tinha travado. Então, a transparência desse bate-papo com a equipe, na minha opinião, é fundamental. É chegar para cada um individualmente, falar, analisar o resultado, levar todos os KPIs, DDD, MDTR,
escutar a equipe, escutar o seu propagandista, as suas dificuldades. Assim você vai criando laços, né, do propagandista com você, entendendo o lado dele também, para que você chegue no objetivo comum. Na minha opinião, não tem muito, não tem outra coisa além disso. É um conjunto entre os dois, escutar realmente. A gente tem aí, recentemente, a gente teve, né, o GPT-W hoje, que está sendo muito utilizado nas grandes companhias, e na companhia que eu estou, a escutativa e a comunicação foi muito bem valorizada dentro da análise. Então, eu acredito que isso é um ponto que é muito valorizado pela equipe. Esse feedback, né, mútuo que você fala, de Exatamente. escutar tanto um lado quanto o outro, né? Isso, isso, E a gente exatamente. vai voltar lá atrás naquilo que você trouxe antes, né, Cristiano, que é o aspecto da confiança, né? Porque quanto mais confiança eu tenho, mais atenção eu tenho da outra pessoa. Isso. É, às vezes a equipe, ela narra para você, né, olha, um resultado ruim, ela fala assim, olha, é, um te chama no canto, fala assim, olha, eu estou fazendo porque eu confio em você, você não merece esse resultado. Poxa, muito legal você ouvir isso. E eu falo com eles, faça também, faça, mas pense muito naquelas pessoas que estão na sua casa, né? Os seus filhos, da sua esposa. Então, essa troca, essa conversa, esse diálogo honesto e verdadeiro faz com que as pessoas, o engajamento meu por eles e o deles por mim sejam mais fortes. Eu acho que é Perfeito. basicamente É. Essa troca ela tem que acontecer de uma maneira natural, né, Cristiano? Já foi-se a natural, época, eu imagino que natural. você já passou por ela, porque você já tem mais de 20 anos de gestão, porque existiu uma época em que o gestor tinha que ter todas as respostas, né? Exatamente. Hoje, não necessariamente você tem todas as respostas, mas você sabe aonde buscar essas respostas, porque é humanamente impossível a gente saber todas as coisas. É isso. Na E a gente está velocidade da lidando, mudança, não tem jeito. não tem, a gente está lidando com o ser humano, né? Você falou do Sinner aí, do exército, né? Ou seja, ele levou uma pessoa de confiança, com mais confiança do que uma pessoa tão técnica. Numa guerra, você fala assim, poxa, será que é o certo? Mas quando a gente vê, né, algumas filmes de guerra, você vê que, relatando alguns fatos reais, aquele que traz a confiança faz com que, às vezes, um pelotão, né, vença uma guerra. E é mais ou menos isso. Tem um grupo na equipe que eu trabalho lá que o pelotão até chama guerra, selva, né? Porque a gente está dentro de uma selva atualmente, né? O mercado ainda sai produto genérico, similar, então você tem que estar sempre bem preparado. Exatamente, cara, porque é cada vez mais desafiador o trabalho, porque como você falou, cara, são muitas marcas, muitos representantes com força de venda, cada laboratório aumentando suas forças de vendas aí para fazerem mais, alcançarem, né, aumentar a capilaridade, mais É, produtos sendo lançados, genéricos também vindo para o mercado. Então, não tem nada fácil. O trabalho é não, cada vez mais desafiador, o que demanda mais preparação, mais treinamento e confiança também, né? Porque eu tenho que acreditar. Então, a palavra do líder no momento como este, fala assim, cara, vamos acreditar nessa estratégia que o marketing preparou, nessa estratégia que foi desenhada, vamos pôr em prática e o que não der certo, vamos conversar com o marketing também. Olha, tentamos isso aqui, não está dando certo. Será que se a gente exatamente, fizer isso aqui para melhorar a estratégia, não vai melhorar? Vamos testar, mas juntos. Tem que ter eu tenho que ter confiança no meu time que quando eu peço para eles aplicarem uma coisa, executar, eles vão executar e que o feedback vai vir realmente com as dificuldades e não com percepções, né? Porque exatamente. esse é o grande problema. Isso Eu aí, isso aí. lembro que eu tive um momento da minha carreira em que eu me perdi completamente, o final ali da minha história na indústria farmacêutica, trabalhando para o laboratório, que eu me perdi e o meu gerente uma vez falou uma coisa comigo assim, veio uma estratégia, eu falei assim, não, isso aqui não dá certo. Eu falei assim, cara, você hoje está tudo no, no, sempre, no nunca.
Cara, vamos testar. E aquilo me marcou muito, sabe? Eu falei, cara, você tem razão. Eu tô pré-julgando, colocando uma ideia antes de ver e ficar na prática se vai dar certo ou errado. Tudo bem, tiveram estratégias que não deram certo, mas quer dizer que essa também vai dar errado, não. Eu tenho que testar na ponta. E hoje a nossa vida é um teste contínuo. Porque o que você fez ontem deu certo, você vai repetir amanhã e não vai dar. E aí? Qual que é Exatamente, a sua rapidez de resposta para adaptar, corrigir e testar algo novo? exatamente. Você não pode também ter o medo de errar, né? Então, quando Exato. você tem uma gestão de confiança que te apoia, às vezes eu falo com a equipe, vamos tentar aí, vamos colocar uma coisa simples aqui, um dia de produto em uma clínica que nunca foi feito, vai dar certo? Não tenho bola de cristal, não sei, mas vamos Para tentar. saber. Vamos Vamos lá. testar. Se não der certo, a gente vai analisar. Vamos tentar mais uma vez ou não? Não. O que que a gente vai corrigir para testar de Para novo, né? tentar de novo. Exatamente. Né? E é a mesma coisa. Médicos que têm uma dificuldade de falar. Por que alguns conseguem e outros não? Será que esse cara está tendo um melhor relacionamento interpessoal que eu? Né? O que ele está fazendo? Né? Então, é uma série de coisas que mostra que o nosso trabalho ele não é fácil. Né? Não é fácil. Ser Definitivamente. propagandista não é fácil. São muitas coisas ao mesmo tempo. Você tem que estudar, você tem que usar o roteiro, você tem que conhecer o médico, saber o que ele gosta, saber o que a secretária gosta, saber se ele tem filho, se ele não tem, né? São muitas coisas. Aí tem um cara da drogaria. Quem que é o principal vendedor daquela drogaria? Que hora que o farmacêutico atende? Que hora que o comprador atende, para você não perder seu tempo, ir lá e voltar, E nem para né? cansar também o comprador, né? Tem a clínica que é de hora marcada. Se você não marcar, você perde, Você não vai conseguir falar. você não vai conseguir falar. Então, é uma série de coisas que mostra que a nossa profissão, ela não é para qualquer um, né? Então, todos que estão aí estão. Eu tenho orgulho de falar mais uma vez da indústria farmacêutica, porque ela me deu tudo na minha vida. Então, acreditem, foquem, vão atrás, porque vale a pena, né? Exatamente, eu Você concordo quer em crescer, gênero. vai para cima, né? Eu quero ser gestor, vai para cima. Eu não tive, como eu falei, né? Foi acontecendo, mas tem pessoas que têm esse objetivo e eu acho que você tem que correr atrás realmente, né? Não pode acontecer. Eu vi nas redes sociais uma outra pessoa e tal falando assim: venha fazer aqui o curso comigo, com um ano você se tornará gestor. Não é assim, né, Elber? É um processo Definitivamente. longo, né? É um processo longo, é um processo de desenvolvimento. Exato. Não é, não tem simplicidade, não tem nada simples hoje na indústria Não tem, não farmacêutica tem. e não tem atalho. Quem busca atalho vai ficar pelo caminho. Você pode Exatamente. acelerar a sua performance com o direcionamento certo, com o desenvolvimento das competências certas, mas é impossível Exatamente. você mensurar. Eu já tive pessoas que eu acompanhei no passado que em um primeiro processo foram aprovados e conseguiram ingressar na indústria Uhum. farmacêutica. Outros precisaram de 10 processos para serem aprovados. Outros que moravam no interior foram 3, 4 anos para ter uma vaga com o perfil dele e ele conseguir ingressar no mercado farmacêutico. Então não tem um caminho que é igual para todo mundo, porque tem várias variáveis, tem muitas variáveis envolvidas. Eu vou ter que analisar se essa cidade tem muita vaga ou não. Eu tenho que É, analisar porque muitas vezes a pessoa faz um curso aí, por exemplo, falando que vai entrar na indústria farmacêutica numa cidade que não tem sede. E ela não tem mobilidade aí. é verdade. É Então, eu verdade. tenho que entender melhor esse cenário como um todo para eu me preparar adequadamente para os desafios, porque desafios não faltam e cada dia surgem mais novos. Então, é você descobrir como você vai estar no dia a dia ali se desenvolvendo para conseguir superar esses desafios, porque o seu concorrente também está lá fazendo a mesma coisa. Não tem nada fácil, né? Exatamente. E aí cabe a cada um saber
em quais competências precisa mais se desenvolver, né? Aquela que fala que você precisa ser dono do seu negócio, a gente já falou um pouquinho aqui, né? Do tanto que representa cada setor para a companhia, e o propagandista ele tem que entender isso também, o quanto que aquilo representa para ele, né? O quanto que aquilo é importante para ele, a sua gama de produtos também, fazer um reconhecimento ali de quais são os produtos. Poxa, 30 produtos, você não vai, dificilmente você vai conseguir crescer em todos, né? Quais são Exatamente. os Mas quais são produtos? aqueles que eu não posso de maneira nenhuma deixar de crescer? Nenhuma, perfeitamente, né? BRICS, a gente está falando, né? Isso é uma coisa totalmente diferente de outros perfis de produto, de mercado, né? E você tem o BRICS, você tem o DDD, você tem, né? Então, isso faz toda a Exato. diferença também em relação. E Então, quais são isso os seus faz BRICS muita mais diferença, importantes? Cristiano. Né? Quais são os seus BRICS mais importantes? Quais são os PDVs dentro desses BRICS? O negócio vai só Afunilando, funilando, né? Eu tenho um vai macro e funilando. vou É, descendo. vai descendo. E eu Então, posso fazer uma leitura de quais são os mercados mais importantes para aqueles produtos meus, que não necessariamente são os mesmos BRICS. Eu trabalhei com produtos na psiquiatria, por exemplo, de alto valor agregado, que não era todo o PDV que tinham. Eram algumas regiões específicas que tinham uma venda maior daquele produto. Até isso o exatamente. representante tem que tomar o cuidado. Porque, É, como você bem trouxe, principalmente o rap do interior, que trabalha em muitas cidades, várias cidades são comportamentos diferentes. Eu estava com a mentorada outro dia, em que ela tem 3 cidades principais, cada uma com um comportamento diferente do produto que diferente. ela tem. Aí, se ela vai trabalhar a mesma estratégia nas 3 cidades, não vai ter resultado, e aí? A É importância isso disso que aí. você está falando. Legal que elas aí já mostra um aprofundamento do resultado, né? Os KPIs aí já está entrando lá dentro para ter mais informação. E tem momentos que a gente precisa de fazer isso. Exatamente. Tão legal quando você vai, né? Você chega para trabalhar como propagandista, como são 30 produtos, se eu tenho 9 na equipe, eu não consigo saber tudo, né? E ele chega para mim e fala, Cris, produto tal você viu, cara? Aí eu, Cresceu. fecho, vamos ver agora. Pô, cara, que legal. Você arrebentou aqui. Então, poxa, isso mostra, né, que ele está preocupado em entender mais, mostrando o resultado. Então, isso é fundamental. Fundamental. Essa aí, Exatamente. Eu tenho uma coisa que eu falo, Cristiano, que eu queria até ver se você concorda com ela. Eu falo o seguinte: o resultado ruim nem sempre é uma questão que depende só do representante, tem muitas variáveis. Mas como concordo. gestor, eu sempre, quando eu ia acompanhar o rap meu no campo, eu queria ter a certeza de que ele tinha condições de reverter aquele cenário. Porque Aham. quando ele entregou a toalha, aí não tem mais o que fazer. Se ele acha que não tem É, capacidade para reverter aquele quadro e começa só a procurar desculpas, que é um mecanismo, né, do nosso cérebro natural, ah, isso aqui está acontecendo por causa disso, e não aponta nenhuma solução, para mim aquilo ali já acabou. Ou eu tenho que perfeito, trazer ele Helder. de novo para a realidade, dar uma chacoalhada nele e falar assim, meu amigo, ou você olha para cá, para as oportunidades, porque se você olhar para os problemas que são aqui, eles vão ficar maiores e acabou, não tem o que a gente vai fazer. Essa resposta eu vejo como muito importante. Como que você, na prática, vê isso aí? Eu concordo plenamente. Por que que alguns têm um excelente resultado com, às vezes, com um produto lançamento e outros não? Por quê? Porque às vezes aquele ali comprou mais o produto ou acreditou mais naquele produto do que os outros, né? Exato. É lógico, tem variáveis que podem acontecer, mercado e tal. Mas a grande maioria das vezes é isso, é acreditar. Você tem que acreditar não só no produto, mas em você mesmo. Muita coisa que passa, a gente falou aqui um pouquinho de várias coisas, né? Falou de gestão, falou em clima organizacional, né? Muita coisa está dentro da sua cabeça. Então, se você também Exatamente. fica escutando muito outras pessoas falando o tempo todo mal, falando do setor, falando de um médico, nossa, aquele médico é isso, aquele médico é aquilo, e você não E se tem a deixa sua própria contaminar, né? Se deixa percepção. contaminar por isso, Exatamente. acabou. Aí você vai chegar para falar com aquele médico desacreditado.
Você, talvez você não vai fazer a propaganda que merece, você vai entregar para eles a amostra e vai embora. E aí vem um outro, né, com a mente aberta, fala assim, olha, doutor, né, eu gostaria de conversar com você, te entender, saber o que que você precisa, como que você gosta da propaganda. Eu gosto assim, assim, assado. Pronto, ele, né, tá conquistando ali o médico. E assim também na gestão. Então, tomem cuidado. O meio onde a gente trabalha, muito está dentro da nossa cabeça. É lógico, Exatamente. existem meios tóxicos, não estou falando que não existe, mas a gente tem que trabalhar a nossa cabeça o tempo todo para isso. Né? A nossa mente ela fica processando. E se existem outras pessoas que contaminam isso, fica mais difícil ainda. O contágio emocional, ele acontece, eu tenho até um curso que eu falo mais profundamente sobre isso, ele contamina e impacta diretamente na performance, quando você se deixa ser contaminado. E É, até mesmo a literatura diz que até mesmo um e-mail pode te contaminar emocionalmente. Uma mensagem é de texto. Então, o esse texto. cuidado, ele é muito importante que a gente tem que ter. Você tem que ter as suas percepções. Porque muitas vezes essa falsa percepção que foi vendida, talvez a pessoa vendeu errado o conteúdo, posicionou mal o produto e vendeu mal. E a culpa é do produto e da estratégia ou da execução? É, São coisas que a gente tem que ter cuidado. recentemente, uma vez falou, poxa, você não deu joinha para mim, alguma coisa que ela postou. Olha para você ver, um simples joinha, ele já mexe com a pessoa. Já mexe, poxa, ele não me deu um joia lá e tal. Então, olha, né, a gente conversa, não, que é isso? Isso, né, a correria do dia a dia, você esquece e tal. Mas é isso, é uma coisa que a gente precisa trabalhar. Às vezes a gente precisa de uma autoafirmação, né? Cada pessoa O tem reforço positivo, né? um Tem pessoas que reforço precisam desse reforço positivo. positivo. Aí cabe Exato. ao gestor entender isso aí, né? E, ou seja, essa pessoa ela precisa, né, de Tá tudo mais bem. frequência. Exatamente, tá tudo bem. Tá tudo bem. Para De outros, às outra. vezes você dá um, poxa, parabéns, você arrebentou, ele nem te responde. Para ele tá É, tudo normal. tudo bem. Exato, cara. Essa individualização é muito importante. Se o gestor está cobrando do rap dele uma propaganda individualizada na ponta, ele também tem que individualizar o tratamento dentro do time dele. Cada um está no momento. Você vai pegar um neófito É, que acabou de entrar, ele precisa de mais atenção, não tem jeito. Ele precisa ser exatamente. pego pela mão ali para dar os primeiros passos e não ficar perdido e muitas vezes não perder um talento por falta de atenção no início. E para alinhar isso tudo com ele. Então, o papel do gestor é cada vez mais desafiador e tão importante para os resultados da companhia, porque é a ponta que vai executar toda uma estratégia que foi desenhada, né, Cristiano? Então, Perfeito, exatamente. esse aspecto da confiança, esse voto de confiança para aquilo que está vindo é muito importante. E eu acho que essa palavra que você trouxe, confiança, ela tem que ser repetida mais vezes, porque ela não está ainda enraizada em muitos, no nosso meio de uma maneira geral. E ela precisa Aham. entrar, Ah, essa construção da confiança, né? eu acredito muito nisso, acredito muito nisso, e é uma coisa que eu levo nesses anos todos. Já trabalhei com muitas equipes, já participei de muitos processos seletivos, tenho um orgulho de ter contribuído para a vida de muita gente, né, dentro da indústria, de ter promovido algumas pessoas também nesse processo. E acho que já deve ter uns 4 GDs aí que, graças a Deus, eu tive a oportunidade de ter promovido. Então, acho que tudo isso com base na confiança. Perfeito. Cristiano, estamos chegando no final aqui. Eu queria que você fizesse as suas últimas considerações aí, para a gente poder Uhum. encerrar esse episódio 61 do Ponto de Encontro. Enquanto isso, já peço você que acompanhou a gente até aqui agora, já deixa aí a sua curtida, dê o seu like, compartilhe aqui, nos ajude a fazer esse movimento chegar a mais e mais pessoas, porque com certeza eu tenho que o conteúdo que a gente discute aqui tem o poder de causar muitas alterações, mudar muita coisa na ponta. Então, ajude a gente nesse movimento aqui de fazer profissionais aí melhores na indústria farmacêutica. Cristiano, suas considerações para a gente poder encerrar esse episódio. Eu bem agradecer, né, por
ter me convidado para estar aqui batendo papo, falar que para as pessoas que a indústria farmacêutica, mais uma vez, mudou a minha vida, então acredite, se você quer crescer, se dedique, se você quer ir de pleno para de júnior para pleno, corra atrás, se você quer ir para uma linha especial, tudo depende de você, né? Pessoas para criticar e falar mal vão aparecer muitas, mas acredite em você. Faça o que você está fazendo melhor, sendo honesto, dedicado, comprometido, porque você fica com a mente limpa do que você está fazendo a coisa certa. E isso te dá tranquilidade para seguir o seu objetivo. Exatamente isso. Exatamente. Exatamente. Cristiano, obrigado, cara, pela sua disponibilidade de Obrigado. participar com a gente aqui do Ponto de Encontro, episódio 61. É sempre importante a gente trazer esse conteúdo de liderança para poder trabalhar e também para o lado também do propagandista entender também a Uhum, realidade do claro. gestor, que muitas vezes, né, Aham. fica essa caça às bruxas, como a gente fala, e isso há Exatamente. uma perda da confiança naturalmente, que foi o tema Aham. central que a gente falou tantas vezes aqui. Então, dê o voto de confiança para o seu gestor, alinhe expectativas com ele, porque muita coisa Isso pode aí. mudar. E o gestor esteja com o coração aberto também para ouvir o time dele, porque essa relação de confiança precisa dos dois lados engajados para poder funcionar. Isso aí. Obrigado, Obrigado Elber. mais uma Obrigado a vez. todos. Pessoal, fica com Deus. Até o próximo episódio do Ponto de Encontro. Fui!